Para muitos, escrever é repouso para a alma, né? É a oportunidade de soltar as amarras, levar a imaginação a lugares nunca visitados. Uma forma de concretizar e eternizar no papel as infinitas possibilidades. Para outras pessoas, o simples ato de colocar as ideias no papel pode significar um martírio ou às vezes até uma tortura. Como lidar com essas situações e bloqueios? Será que podemos desenvolver nossa capacidade pessoal e emocional através da escrita? E como fazer a nossa imaginação transbordar em letras e sensações que a vontade de escrever nos traz e transferi-las para o papel? Para falar sobre esse assunto, nossa Opinião Livre de hoje conversa com a psicanalista Andréia de Arruda Botelho Borges. Muito prazer em receber você, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Bom, nós somos o que nós escrevemos. Nós escrevemos de acordo com algumas perspectivas aquilo que somos ou muitas vezes não podemos nos expressar livremente na escrita, né? Então, nós somos o que escrevemos, nós escrevemos o que somos, tudo isso depende de um contexto, né? Um contexto no qual a pessoa possa se expressar com liberdade ou não, né? Essa que é a questão. Se a pessoa está à vontade para escrever, se ela tem essa possibilidade, né, de escrever como uma forma de se expressar livremente, sim, ela pode ser o que escreve e escrever o que é, né? No entanto, muitas vezes, como você mesma anunciou na sua introdução... É difícil colocar no papel as emoções. Muitas vezes é. Muitas vezes então, até pelo fato da pessoa não saber, nesse nosso programa nós não vamos discutir, então a pessoa não saber muitas vezes escrever direito algumas coisas, ter dificuldade para colocar as palavras no papel, ter dificuldade para a construção de algumas coisas. É no caso de expressão realmente, né? Sim, também as dificuldades muitas vezes passam por aí, né? Passam por questões dessa possibilidade, da capacidade de escrever, né? A pessoa fica insegura, né? Muitas vezes sim, ou muitas vezes tem algum tipo de bloqueio, ou algum tipo de dificuldade que às vezes não é a questão da forma, né, da escrita, ou a questão do como escrever o texto em si, às vezes está mais ligado ao conteúdo que é demandado naquela escrita específica. Então, sempre é uma questão de contexto e da história de vida da pessoa com o escrever, né? A história de vida também Sim, entra. As pessoas têm, cada pessoa tem um percurso, né? Vários temas ou várias coisas acontecem, às vezes de uma forma feliz para algumas pessoas e para outras não, né? A escrita também. A escrita, muitas vezes, no percurso de vida, a gente tem oportunidades de vivenciar o escrever de uma maneira que propicia o desabrochar da escrita e muitas vezes não, né? Tem muitas pessoas que têm traumas severos em relação na experiência de... Nossa! Nunca ouviu falar do pânico do papel em branco? Sim, mas é aquela coisa, também tem o papel em branco, mas de repente parece que o papel chama você e você começa a escrever de alguma coisa, mas tem, né? Tem. Sim, existem várias, as possibilidades são infinitas, né? Desde a pessoa que tem um bloqueio muito grande até a pessoa que curte e que, enfim, usa aquilo como uma diversão até e tem um grande prazer na escrita, né? A ideia no trabalho que eu faço é que a gente vá nesse sentido do prazer. Então vamos falar um pouquinho desse teu trabalho. Você como psicoterapeuta, né? Primeiro, qual que é a importância da psicoterapeuta para o desenvolvimento pessoal, para a gente se desenvolver? Primeiro, a psicoterapia. Na psicoterapia em si? Em geral, A psicoterapia pode fazer uma diferença muito grande no processo de desenvolvimento, né? Muitas vezes nós chegamos a um ponto na nossa vida. Isso acho que para algumas pessoas vem de uma forma mais contundente, para outras pessoas é algo mais leve, mas de qualquer maneira a presença de um psicoterapeuta, a experiência de uma psicoterapia é algo que pode fazer uma grande diferença no sentido de alinhar a pessoa com aquilo que ela quer ser, vamos dizer assim, né? Então, mas em relação a algum bloqueio, não? Sim, não, uma coisa geral. Muitas vezes tem a ver com bloqueios. É que cada caso é tão específico, né? De qualquer maneira, as pessoas que vêm para uma psicoterapia encontraram em algum momento da vida algum tipo de dificuldade que ela sozinha não dá conta de transpor, né? Muitas vezes esse diálogo com uma outra pessoa, né? E a experiência em si de um devir
né? Estando com alguém, nesse estar junto, né? Esse caminhar, né? É um percurso, né? É por isso que eu gosto de chamar esse trabalho da viagem de letras de viagem, né? É uma coisa sempre que tem a ver com um percurso, né? Feito não só em companhia, né? Porque em companhia nós estamos, claro, né? Em companhia das pessoas amigas, das pessoas da família, mas é um olhar bastante diferenciado, né? Sobre aquele processo de vida, sobre aquela situação de vida que quando o encontro é feliz e quando tem uma possibilidade boa de trabalho, que não é sempre, né? Nem todos os... muitas vezes não frutifica tão bem e às vezes frutifica muito bem, e o que a gente busca é isso, né? Tanto a pessoa que vem para o trabalho como a pessoa que faz o trabalho vai nesse sentido de encontrar esse caminho, né? No qual o psicoterapeuta é mais ou menos como... Se você fosse comparar com uma viagem, é como se fosse um guia, né? Tá. Vamos supor, um guia... Né? Ajuda bem quando tem guia, né? Então você está... vamos supor que você vai entrar numa floresta, Você está pensando até no guia né, que entra, aquele guia que leva a pessoa para conhecer um ambiente, um lugar, sei lá, um ambiente ecológico, Então, aquela floresta específica é desconhecida, mas a pessoa, o psicoterapeuta já visitou muitas, digamos, florestas tropicais, né? E tem pelo menos, não, os caminhos tem um percurso, já facilita o percurso, exatamente. Né? Então, estar em companhia de alguém que tem essa possibilidade de trânsito, né? Faz bastante diferença, né? No sentido específico desse trabalho com a psicoterapia no processo da escrita, como é que você trabalha? Como é que funciona esse teu trabalho? Então, estamos falando agora da viagem de letras, Isso, né? Agora vamos passar é uma oficina que eu venho desenvolvendo há muitos anos, já começou com um projeto de mestrado na USP, e no início tinha uma perspectiva bastante voltada para a educação, era um trabalho que eu fiz com crianças, que eu estou retomando agora, né? Recentemente voltei a trabalhar com crianças, e que, então, já tinha desde o início uma ideia de integrar o desenvolvimento pessoal e a escrita criativa, né? Escrita criativa nesse sentido, do criar como uma possibilidade de se expressar com liberdade, se expressar de uma forma... que a escrita criativa é isso, expressar com liberdade. Sim, dentro desse contexto, como eu defino, né? A criatividade em si já é uma possibilidade de estar no mundo, né? De uma forma conectada a algo que faz com que a pessoa sinta que a vida dela tem sentido, entende? Ok. É bastante específica essa noção de criatividade. Tem até todo um embasamento teórico por trás disso. Até quem tiver curiosidade, tem textos no site da Viagem de Letras que eu publiquei e tal. Que estão, chama Viagem de Letras. viagemdeletras.com.br. Lá eu coloquei alguns textos que eu escrevi sobre a Viagem de Letras e fundamentando. Então, toda essa noção de criatividade. Tem um embasamento na psicanálise de Winnicott, né, de Donald Winnicott, que foi um psicanalista inglês. É uma das referências mais importantes, né, não é a única, mas é uma das referências mais importantes na Viagem de Letras e em todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo, né? Diga. E aí, não, só para, quer dizer, você dentro desse trabalho, quais são os principais aspectos e o que você realmente faz para ajudar essas pessoas? Quais são as maiores dificuldades? Mais uma vez, eu vou dizer que depende muito da pessoa, né? Isso é uma pergunta bastante frequente que eu recebo. Que tipo de pessoa que procura a Viagem de Letras? E é curioso, porque até no meu site eu coloquei na seção de perguntas e respostas, uma lista de pessoas, de profissões diferentes que podem buscar, que é baseada em pessoas que realmente vieram, né? Então, assim... médicos, engenheiros, que querem advogados, educadores, psicanalistas, enfim, as pessoas focados em geral, numa coisa que querem, né? Que tem a ver com a escrita e que tem a ver com uma demanda pessoal, um gosto pessoal ou um bloqueio ou uma dificuldade, entende? Por isso que eu brinco, eu uso uma frase que eu digo que a Viagem de Letras é para quem gosta de escrever ou tem vontade de gostar. Que a escrita está na nossa vida, de qualquer maneira as pessoas em algum momento vão precisar da escrita, nem que seja para um e-mail, né? É verdade. Enquanto a gente está trocando e-mails com os amigos, né, tranquilo, mas às vezes é um e-mail um pouco mais... As pessoas não se esforçam muito, né, nos e-mails, mas tudo bem. Não. Mas, de qualquer maneira, muitas pessoas sentem essa necessidade ou esse desejo de ter
um fluir maior na escrita, né? Uma possibilidade de fluir e de ter um prazer, né? Às vezes a pessoa sofre com aquilo e não quer mais sofrer. Por isso, para quem gosta de escrever, tem vontade de gostar, porque às vezes você não gosta, mas fala, puxa, que bom que seria se isso fosse uma coisa mais tranquila, né? Então, existem muitas diferentes demandas, né, as pessoas que buscam. Mas as pessoas, elas buscam principalmente desenvolver textos normais ou querem expressar os sentimentos através dos textos? Qual é a maior dificuldade? De novo, acho que depende de cada pessoa realmente, porque conforme você vai perguntando, eu vou pensando nas pessoas, né, que frequentaram, que frequentam recentemente ou no passado. E, de fato, às vezes a pessoa tem, por exemplo, no trabalho, uma demanda com a escrita. Às vezes, até recentemente conversei com uma pessoa que disse, eu gostava muito de escrever e aí a confusão do dia a dia, eu abandonei isso, é uma coisa que eu curto, eu quero retomar. Então, essa é uma demanda possível. Outra, eu tenho um longo poema na gaveta, eu quero conversar com alguém para ver se isso presta ou se eu jogo no lixo. Virou um livro. Que está publicado pela Ateliê Editorial. Você faz esse trabalho, você analisa também. Estou te falando coisas que aconteceram de fato. Então, essa pessoa, por exemplo, que publicou esse livro que eu acabei de comentar, foi uma pessoa que fez um trabalho longo comigo, né? Fez trabalho em grupo também, frequentou várias modalidades. Para desenvolver isso. E já tinha uma escrita bastante desenvolvida, já tinha muita coisa escrita e queria fazer alguma coisa com aquilo. Então, no diálogo comigo, ele foi se situando em relação ao que ele queria com aquele texto e dentro daquele texto o que servia para aquele propósito e o que não servia. Então, lendo junto comigo, editando o texto, cortando coisas, acrescentando outras, ele escreveu um livro. É um exemplo, né? Aí tem pessoas que vêm porque querem escrever sobre a história de vida, da própria história de vida. Esse semestre agora eu vou fazer um... Mas aí o teu trabalho é principalmente fazer a psicoterapia com aquela pessoa, ou isso é através do texto, ou você tenta de alguma forma trabalhar a mente dessa pessoa, né? Numa coisa paralela. O seu trabalho é através da escrita dela ou ela? É isso que eu queria entender. As duas coisas. Como existem vários formatos na Viagem de Letras, né, existe a possibilidade de um trabalho em grupo com um determinado tema que busca desenvolver um aspecto específico que está presente tanto no desenvolvimento pessoal como na escrita. Por exemplo, escrever e fluir. Escrever e fluir é um trabalho de um dia de duração, sempre são domingos, eventualmente pode até ser num outro dia, né, mas quando eu marco na minha agenda é sempre um domingo. E é um dia todo de trabalho, eu vou propondo algumas dinâmicas, algumas atividades, fornecendo algumas ferramentas e para trabalhar alguns temas que fazem muito sentido nessa junção do escrever e do desenvolvimento pessoal. Essa é uma possibilidade. Existe um formato que eu chamo de sob medida, que aí a pessoa vem conversar comigo, geralmente vem conversar em função de qualquer demanda, né? Até para clarear qual é a demanda, né? Muitas vezes passa por uma entrevista comigo, inicialmente, ou vem direto fazer um grupo e depois que conheceu a metodologia, escolhe outras possibilidades. Voltando, o trabalho sob medida, ou o que eu chamo de sob medida, é bem voltado para a demanda da pessoa. Então, muitas vezes essa demanda é uma psicoterapia que faça essa interface com o escrever, né? A pessoa gosta de escrever ou não gosta de escrever, tem uma questão em relação ao escrever e no percurso do trabalho vai se clareando qual é a demanda e eu estou sempre muito aberta para receber essa demanda e trabalhar em função dessa demanda. Então, quando você pergunta, né, você procura fazer isso ou procura fazer... Depende, é um diálogo, né? Uma das palavras-chave do trabalho em psicoterapia, da forma como eu faço e também da Viagem de Letras, é o diálogo, né? Muito bom. É sempre um... Eu tenho, só que te interromper um pouquinho, só para a gente chamar um rápido intervalo comercial, você vê que o principal é o diálogo, né? Daqui a pouco eu volto e continuo conversando com a Andréia de Arruda Botelho Borges. Tá? Um instante só, até já. Estamos de volta hoje conversando com a psicanalista Andréia de Arruda Botelho Borges, falando justamente da importância, né, da viagem, da escrita, a gente conseguir enfrentar muitas coisas, às vezes problemas. Tem gente que não consegue
simplesmente não consegue escrever. Então, dentro desse trabalho que você faz, tem gente que tem aversão a escrever, tem gente que tem bloqueio a escrever. Qual é o caminho? Né? Agora vamos generalizar. As pessoas que realmente têm esse bloqueio, que tipo de exercício que você faz para mudar isso? Proponho alguns exercícios e proponho, quando existe um bloqueio, né, um bloqueio... Aversão, né? Tem gente que não consegue escrever nada. Os bloqueios também são de vários níveis, né? Tem bloqueios que são muito graves, e eu acho que você está falando disso, né? De bloqueios bastante severos. Em geral, existe alguma história por trás desse bloqueio. E é principalmente nesse tipo de situação que um trabalho psicoterapêutico aliado à escrita é importante, né? E a viagem de letras vai nesse sentido e tem essa possibilidade. A pessoa vem com, muitas vezes, até um bloqueio bastante pontual. A pessoa já escreveu um monte, já teve familiaridade com a escrita e, de repente, trava, né? E é no diálogo com essa pessoa e no diálogo com a situação e num processo que vai, lógico, se revelando, né, para a pessoa e para mim, na medida em que a gente caminha. Eu até gosto de mencionar a música que diz caminante no hay camino, se hace el camino al andar, né? A gente vai descobrindo durante o processo o que realmente está por trás desse bloqueio. E muitas vezes não é necessariamente a gente ir lá para a infância e vamos fazer então. Às vezes aconteceu alguma coisa no momento da vida da pessoa, exato, né, que mudou totalmente. E muitas vezes é algo bastante sutil, não tão óbvio como aquela professora que falou, o seu texto é um lixo, nunca mais escreva. E tem. Isso parece ou então história de bruxa. Um texto, né? E alguém fala, nossa, horrível esse texto, já horrível. Bloqueia tudo. Não, e eu já recebi pessoas que ouviram essa frase, seu texto é um lixo, né? E aí a autoestima vai junto, né? E dependendo do como a pessoa recebe isso, né? Pode ser, né, uma pedra assim em cima, né? Não escrevo mais. Um grande escritor que poderia ser. né? Ou a pessoa que poderia simplesmente escrever, né? Sei lá, poderia não ser um grande escritor, mas poderia se dar bem com escrever ou não sofrer tanto. Então, embora a gente possa generalizar dessa forma, claro que quando a pessoa tem um bloqueio muito grave, a gente precisa descascar o abacaxi, por assim dizer. Quanto tempo que demora? Assim, demora? Você quer que eu generalize, mas não dá. Não, Varia muito. Demora. Tem gente que demora muito. Varia muito. Olha, já tive gente que veio fazer um encontro comigo e estava encalhada num texto que fazia parte da dissertação. Ou era um texto acadêmico, eu não me lembro se era dissertação de mestrado ou se era tese de doutorado. Deu um branco, assim, travou. E num encontro, juro, um encontro. Falou, mas por quê? Resolveu. E reescreveu tudo e ficou legal. Então, e às vezes são anos, 3, 4 anos de trabalho que a gente tem que ir muito fundo. É um trabalho que às vezes vai em paralelo com o trabalho psicoterapêutico que está sendo feito contra a pessoa. Né? O trabalho tem essa característica de ser um trabalho psicoterapêutico, mas não necessariamente ele se torna uma psicoterapia e precisa ser exclusivamente uma psicoterapia comigo. Dependendo do caso, em alguns casos não, mas dependendo do caso, ele acontece em paralelo. Agora, trazendo um pouco para a gente, né? A gente, por exemplo, não tem problema, não estamos fazendo curso nenhum, e de repente tem dias que você sente vontade de escrever, né? Então, sei lá, está no ônibus, em algum lugar, escreve, e aquilo acalma. Como eu disse no começo do programa, acalma a alma. Tem vezes que você não consegue colocar nada. Então, você precisa escrever alguma coisa, mas aquele dia, só aquele momento, você não consegue desenvolver. E aos poucos vai passando, você vai indo e de repente o texto vem pronto. Exatamente. Como é que funciona isso na cabeça da gente? É um momento da gente? O que né? Tem a ver com o momento. Tem alguns, como você perguntou, né? Que tipo de coisa que a gente pode fazer numa situação, né? Em que dá uma espécie de... Mas por que acontece isso? Por que acontece de repente, você escreve bem, né? Tá tudo bem, tudo em ordem, mas aquele dia você não consegue. Um dia. Quer dizer, tem um dia que você está travado, tem um dia que você não consegue colocar para fora. Você, uma pessoa muitas vezes acostumada a fazer aquilo. Com certeza. Tem esses bloqueios pontuais que a gente fala. Exatamente. Por que acontece? Depende da pessoa, depende do momento que a pessoa está vivendo? Eu acredito que é uma questão de entorno, de contexto, né? Muitas vezes a gente não se dá conta de algo que está acontecendo.
E depois que passa um tempo, você revisita aquela situação e fala, eu acho que tinha alguma coisa naquele... Pode ser do momento de vida, pode ser das pessoas, do contexto, né? Você está, de repente, num curso em que as pessoas lidam de uma forma ou de outra, né? Eu acredito muito na importância desse entorno, do ambiente, tanto do ambiente externo, né? Onde a gente está, como do ambiente interno. O que está acontecendo com a gente naquele momento, né? Que a escrita está mais fluida ou menos fluida, e também acredito que tem algo que é das diferenças, né? Tem dia que você não olha no espelho e se acha mais bonita, no outro dia que você acha horrorosa, amassou um pouquinho mais a cara no travesseiro, sei lá. Então, e acho que tem essas variações, né? Depende muito do emocional, eu acredito que dependa muito. Essa forma como eu vejo a escrita dentro da viagem de letras sempre tem muito a ver com a expressividade, com o emocional, como que a pessoa, naquele momento, pode usar a sua capacidade de escrever ou não, né? Então, as suas faculdades, né? Vamos dizer assim. Então, isso varia, isso tem, né? Variações. Explicar de uma forma definitiva isso, acho que seria até um pouco pretensioso, porque são muito sutis as motivações, né? Para tudo, né? Não só para o escrever, né? E muito, então, daquilo que você escreve é aquilo que... Tem gente até que analisa, né? Vamos analisar a escrita para ver a personalidade, analisar a escrita para ver se a pessoa cometeu um crime ou não, analisar... Quer dizer, a gente... acho que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz, se não foi a primeira. A gente é aquilo que a gente escreve, independente... Quando é colocado a emoção, né? Pode ser um trabalho diferente. Sim, é uma pergunta fundamental que você está fazendo, porque, de fato, a gente é aquilo que a gente escreve se a gente está nessa sintonia, né? Do escrever autêntico, né? Mas a gente pode escrever de uma forma muito dissociada, né? A gente pode escrever com uma pretensão até de construir um personagem que não tem nada a ver com a gente. E tem muita gente que faz isso. Acho que um exemplo muito interessante do cinema é aquele filme Melhor Impossível. Você se lembra? Era um escritor super de sucesso e tal. A escrita dele era totalmente dissociada, né? Ele encontra uma moça no elevador. Ai, como você expressa tão bem a alma feminina. Ele dá uma resposta totalmente grosseira. Então, você vê que, é claro que é da ficção, escrevia mas outra aquilo personalidade. como se tivesse uma cisão. A pessoa é o que escreve. Na viagem de letras é isso que a gente busca. Que aquilo que a gente escreve tenha tudo a ver com o que a gente seja a expressão do estilo de ser. Tem uma conexão, total, né? Porque às vezes a pessoa é brusca, é agressiva, aí fala assim, nossa, foi você que escreveu esse poema? Você é romântico assim? Nossa, não é? Porque parece todo durão. Né? É um personagem que a pessoa criou, que faz aquilo, mas na verdade não está conectado, né, com a pessoa mais verdadeira. Então, o que a gente busca, é ótima essa pergunta, porque é exatamente o que a gente busca, né? O estilo de escrever, tudo a ver com o estilo de ser. A personalidade da pessoa. Exato. E estar no texto. Exato. E o que, essa coisa que você falou, né? Da análise, do descobrir coisas, é legal também você ter feito essa pergunta, porque na viagem de letras não é esse o objetivo. Muitas vezes as pessoas criam essa fantasia, porque existe a psicoterapia muito interpretativa, né? Algumas, principalmente algumas linhas vão nesse sentido da interpretação, né? A interpretação do que se fala, a tradução do que se fala. E na viagem de letras, não só na viagem de letras, mas na minha forma de conceber a psicoterapia, essa questão da interpretação fica entre parênteses, né? O que é importante é o acontecer, né? E não, aquilo nunca vai ser usado para... Muito menos para julgar, né? Porque existem muitas situações nas quais as pessoas se sentem julgadas por aquilo que elas escrevem e ficam até com medo, né? Tem gente que tem até medo de conversar com um psicólogo, fala, você vai estar me interpretando. Eu brinco, não, agora eu não estou trabalhando, fica tranquilo. Mas mesmo quando eu estou, eu não faço isso, entende? Essa interpretação que eu chamo de selvagem, né? Da psicanálise selvagem, que interpreta, fala, você é assim, você é assá. Claro que às vezes não fala assim, mas no fundo tem um assim. Ou a pessoa sente... que é assim, né? Está me julgando, né? Essa coisa do interpretar para decifrar e para descobrir o que... Não, né? Acontecem muitas descobertas no processo de psicoterapia, ou na viagem de letras. E também, a grande questão é essa descoberta. Texto, né? Quando não revela. Quando consegue escrever um né? texto. E é engraçado, quando você consegue escrever um texto bacana,
A gente fica tão orgulhoso, né? Fica feliz, né? Nossa, cresce a autoestima. Olha o que eu consegui fazer. É realmente muito legal. E assim, o texto, né? O texto como a comunicação oral, o texto também pode destruir ou construir ou transformar, né? Ou não? Sim, Essa a ideia é que seja, claro, porque eu sempre brinco com a história do médico, né? A ferramenta sempre faz muita diferença, quer dizer, a pessoa que usa a ferramenta faz mais diferença do que a ferramenta em si. Um bisturi na mão de um médico habilidoso e consciencioso salva vidas. Na mão de um criminoso, mata. Então, o instrumento em si não é o que faz a diferença, é quem está usando e como, né? Exatamente. Com que objetivo, com que contexto. Então, claro, a escrita pode ser construtiva e pode ser destrutiva, né? A experiência com escrever pode ser construtiva ou pode ser destrutiva, depende da forma como ela acontece. E a ideia é que na viagem de letras seja construtiva. A gente tem assim, tipo, 1,5 minutos para você dar uma dica. Quem está em casa que gostaria de escrever e começar a escrever e não tem oportunidade de fazer a viagem das letras. Só uma dica, realmente, começar a fazer o quê? 1 minutinho só que a gente está terminando. Quem gosta de escrever... Quem gostaria de escrever, tem essa vontade. Tudo que chama a atenção merece ser escrito. Tudo em que você pose os olhos e que por algum motivo, mesmo que não seja claro, e principalmente quando não é claro o motivo, é mais legal ainda, porque você tende a racionalizar, né, em cima das coisas que são claramente os seus interesses. Mas, de repente, escrever. Olhou um pôr de sol, chamou sua atenção. Opa, senta e escreve, né, alguma coisa. Faz bem para Claro alma, né? que pode fazer muito bem, né? Às vezes, se a pessoa fica com uma expectativa muito grande em torno daquilo, pode não fazer bem. Mas a dica acho que é essa. Baixa a expectativa, escreve em 10 minutos alguma coisa. Não ficou bom, joga no lixo. Escreve outra. Tá ótimo. Querida, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, tá? Grande prazer e mais uma vez agradeço o convite. Obrigada. Grande prazer estar aqui. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.